Uma vida de um inocente sacrificado em favor de um culpado. Para entender essa expiação do sangue, nós precisamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, onde diz, no capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não que Deus pareça com o homem com a mulher. De acordo com Lucas, capítulo 24, versículo 39, Deus não tem corpo, mas Ele é um espírito eterno. Então Deus é espírito. Agora, primeiras criaturas, Adão e Eva, que nós vemos no livro de Gênesis, que o autor sagrado escreveu, Gênesis 1, 26, foram criados como seres de natureza espiritual. O homem foi criado de natureza espiritual, imortal e eterno. Isso é o que eu creio. E o que a palavra diz. Então, nesse estado, era impossível que o homem deixasse de existir. E Adão, o primeiro homem, teve domínio absoluto e autoridade, não só com restrição no comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que voou, nadou, rastejou, estava debaixo do domínio de Adão. O que diz a palavra? Deus criou tudo e colocou o homem como senhor de tudo que ele criou. Então tudo estava sujeito ao homem, à criatura humana. Agora, o que aconteceu? Quando a serpente entrou no jardim, também estava debaixo dos pés a autoridade do homem, mesmo a serpente, porque era uma coisa criada, um animal criado por Deus. Ela rastejava. Agora, Adão permitiu que essa serpente, e é tão interessante a gente entender isso com informação, que no hebraico chama Nachas, que significa o envenenador. Então, a serpente, o demônio em forma de serpente, o envenenador, o que ele faz? Ele dialoga com a mulher, ele conversa com a mulher. Que é proibido isso nas Escrituras. Nem sequer Jesus Cristo falou com o demônio, nós sabemos isso, porque senão ele colocava a sua vida sujeito ao demônio. Então, naquele estado perfeito de controle e de domínio, Adão permitiu que a mulher conversasse com a serpente, e a serpente estava debaixo da sua autoridade, mas a mulher bateu um bom papo, né? A mulher fala, né? Fala com tudo, até com o demônio. E o demônio, em forma de serpente, chamou a mulher de mentirosa. Quando ela diz que se ela tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela morreria. E o demônio disse, não é isso, você não vai morrer. Então, como se chamasse Deus mentiroso. Por isso o demônio é o pai da mentira. E no momento dessa fase, Adão notou que os seus olhos da sua esposa estavam abertos, mas a partir dali, ele abre os seus olhos e vê realmente o que a palavra diz. Viu que o fruto era bom para comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejava para dar, né, a ela uma alegria que ela não tinha. Então é muito importante que a gente comece a entender como é que começou isso. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, também deixa muito claro que Adão não foi enganado, dizendo, Adão não foi enganado, mas a mulher enganada, fez o homem trair também. Então as mulheres são terríveis, né? Poxa vida. Está na palavra aqui, a mulher que se deixou enganar, e nós, meio bobo, entramos na dela. Pode olhar para o homem perto de você, que olhar de santidade que tem, ó. Nós estamos aqui com os santos, né? A palavra diz que uma mulher boa faz o homem viver 100 anos, mas uma mulher ruim é melhor você pegar um escorpião na mão. É escrito aqui. Adão soube então exatamente o que a mulher estava fazendo e com ela escolheu esse caminho de pecar, de transgredir a ordem de Deus. Escolheu morrer, na verdade, porque Deus falou, se tocar, tudo era submisso, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. Então a escolha deles foi morrer, porque agradou muito a carne. Tem coisa que agrada a nossa vida, não agrada? A gente sabe que não deve fazer, mas como agrada? Como a gente gosta, né? Mas só um pouquinho a gente fala, né? Depois paga as consequências de tudo isso daí. Então, por isso que Satanás é denominado como Deus desse mundo.
porque ele conseguiu tirar a graça do homem e da mulher. E a palavra mundo no grego não significa o mundo criado por Deus, mas significa o cosmos, o sistema mundial, um sistema dominado por Satanás. O mundo já sobre o maligno, é um sistema que tem. Nós somos criados por bem, queremos o bem da nossa vida, queremos o bem da nossa família. Mas tem um mal que invade a nossa casa, por droga, por isso, por aquilo, por tanta coisa. Então tem um sistema invisível agindo aqui. Porque nós rezamos tanto, nós pedimos tanto e vem alguma coisa má. Então tem um sistema. Então o mundo aqui significa sistema governado pelo mal. Agora, alguém pode até perguntar assim, aonde na palavra de Deus diz que Adão deu autoridade ao demônio? Porque ele deu autoridade ao demônio. A resposta está em Lucas, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: e o demônio, levando Jesus ao alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o demônio: dar-te-ei a ti o poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então ele foi dado para ele pelo pecado da criatura, imagem de Deus, a autoridade ao demônio para subjugar isso. Porque era do homem. Ele pecando, ele traindo, ele desejando, optando pela morte, ele deu autoridade ao mal. Ele obedeceu mais ao mal do que a Deus que tinha falado. Percebe isso? Foi aí então que nesse momento lá em Lucas que Jesus respondeu: vai, se afasta de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só ele servirá. Assim o mundo inteiro ficou desesperadamente mergulhado nessa escuridão de morte do pecado que a gente vive, que a gente não quer sofrer, que sofre, por quê? Tem algo a acontecer. Embora Adão e Eva só houvessem morrido fisicamente muitos anos depois, o que aconteceu ali foi a morte espiritual. Deus não falava: se vocês tocarem na árvore, vocês vão morrer de morte morrida. Eles morreram espiritualmente. Eles morreram anos depois fisicamente, mas morreram de ordem espiritual. Então, veio primeiro a morte espiritual, como Deus tinha advertido: no dia que dele comer esse fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Perderam a graça de Deus. Saíram da luz, entraram nas trevas, saíram da graça, entrou na desgraça. Muito bem. Morte, o que significa? Nós podemos estar mortos agora, mesmo sentados aqui e respirando. O que significa essa morte? Significa separação de Deus. Se nós estamos separados de Deus, estamos mortos. Não tem meio termo, não é? Então eles não conheciam a morte, mas souberam que Deus havia dito não. E eles optaram pelo sim. Atenderam mais a tentação do que a graça. E quando eles desobedeceram a Deus, irmãos, a morte passou a reinar no seu espírito e no seu corpo. O homem não foi criado para a morte. Era eterno. Como Deus, imagem e semelhança de Deus. Mas ali aconteceu essa opção. Então, aqui nós vamos começar a notar alguma coisa muito importante. Quando Deus diz lá: eu porei inimizade entre ti e aquele que virá. Porém inimizade entre Satanás e a mulher, e entre a tua semente, que era o gênero humano, e a sua semente, que era o Messias, que essa mulher feriria a tua cabeça, ferirá a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar, como está em Apocalipse. É muito importante aqui lembrarmos o seguinte, que ao longo da história de Israel no Antigo Testamento, termina na cruz. Aí que eu estou querendo dizer para vocês, o momento que nós falamos do sangue de Jesus na cruz, suas mãos sangrentadas, suas chagas, ela começou no Antigo Testamento. Agora nós vamos entender o poder do sangue em primeiro lugar, sem falar de Jesus. Então o ponto de partida dessa promessa de que Messias viria, está lá em Gênesis, quando ele fala: virá o Messias, e essa mulher esmagará sua cabeça, e você, e tu, Satanás, ferirá o seu calcanhar. Assim, Adão e Eva, gente, primeira criatura, ao desobedecer, mergulharam todo o gênero humano, eu e você, na escuridão, trazendo para nós uma natureza caída, pecaminosa, e tudo aquilo que a árvore do bem e do mal tinha de personalidade, se tornou uma natureza rebelde do próprio mal que ali está. Daquele ponto em diante, nós vamos notar, quando Isaías diz no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos nas trevas, desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair a iniquidade sobre todos. A escolha que nós temos. Nós somos livres. Nós escolhemos o bem ou o mal. A vida e a morte que está em nós. Assim que nós precisamos entender. Agora sim, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Precisava de roupa, não tinha malícia. Não tinha pecado. Em total escuridão, quando eles pecam, eles ficam então numa escuridão e como mortos espiritualmente, escravos de seus desejos, associados a essa rebeldia de Satanás, e passou a habitar essa natureza dentro deles. Nesse momento que nós vamos ver em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que Deus deu ao homem e à mulher, a criatura, através do sangue do animal inocente, dizendo, e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas ou roupas ou vestidos de peles e os vestiu. Ora, note que o vestido ou túnica de pele de animal, houve um sacrifício do animal para tirar a pele, tá certo? Houve um sacrifício do animal para poder tirar a pele. Ele cobriu o homem com pele de animal. Percebamos isso. Então, a palavra vestido fala de expiação. Por que eles falaram que estavam nus e se esconderam com folhas de parreiras? E Deus, quando os encontra, cobre-os com pele de animal. Para poder tirar a pele, tinha que sacrificar o animal. Tirou a pele e praticamente cobriu com a sangue na pele as pessoas que ali estavam. Ora, é preciso que a gente veja que Deus não havia sacrificado animal nenhum para fazer isso, e eles souberam a partir disso que para se aproximar de Deus somente através do sangue de um substituto, porque esse substituto era um tipo de cordeiro que estava por vir mais tarde, que tinha no coração de Deus. Desse ponto em diante, aqui nós percebemos, qualquer pessoa pode se aproximar de Deus coberta pelo sangue de Jesus. Qualquer pessoa se aproxima de Deus quando está coberta com o sangue de Jesus hoje, porque Deus fez isso para a criatura, cobriu com pele, imolou o animal, tirou a pele, e a pele tem sangue, cobriu o animal, quer dizer, cobriu a nudez do homem. Ele sofrer, tinha que trabalhar, gemer de dores e parto, tudo que diz a palavra, mas ele estava debaixo do sangue do animal, protegido daquilo que eles tinham feito. Era uma expiação que Deus estava fazendo. Então esse ato que Deus faz é o meio da redenção de Jesus Cristo e nosso também, a nossa redenção. Sem o sangue não havia nenhum meio possível do homem ser salvo. E não importa quanto bom ele seja até hoje, sem o poder do sangue não haveria meio do homem ser salvo. Quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 11, está escrito, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. É impossível que haja carne sem sangue. Não é? Tanto que quando nós comungamos a hóstia, e se não tem o vinho, que é o sangue de Jesus, mesmo aquele corpo, nós cremos pela fé que corpo tem sangue, que carne tem sangue. Tomai e comei, esse é meu corpo. Não é? Tomai e bebei. Então, porque a vida da carne está no sangue, pelo que é dado no altar, lá no Antigo Testamento, para fazer expiação pelas nossas almas, porquanto o sangue é que fará a expiação da alma. Isso está em Levítico, lá no Antigo Testamento. Então, sangue, no hebraico, tem a palavra dan, que significa o quê? Vida. É a vida. Então, o sangue é vida. Sem sangue não tem vida. Então nós vamos entender o projeto da salvação do homem. Se você não pode entender o sangue, se você não entender o valor do sangue que cobra a criatura, nós não entendemos então Jesus Cristo. Nós não conseguimos entender, ficamos numa idolatria. Jesus não veio para curar o doente. Ele fez isso com a sua vida, uma cura eterna. Ele veio e determinou para ele que ele ia a Jerusalém e ia morrer para a salvação da humanidade. Isso já também está na Anunciação. Esse ente que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo, em expiação dos pecados da humanidade.
É tão interessante que o próprio Jesus, na sua caminhada, quando a gente estuda, como em João 10:18 diz: ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Ninguém me mata, eu dou a minha vida. Eu vim para isso. Então Jesus Cristo cura nossos males, nossa enfermidade. Claro que cura. Nos liberta do mal? Claro que liberta. Mas o projeto de Deus para a nossa vida não é só isso. O projeto de Deus é que realmente nós sejamos cobertos pelo seu sangue e tenhamos a vida eterna. Retomemos a vida que foi perdida lá no pecado. Voltamos a essa vida espiritual lá atrás. Jesus veio por uma razão só, para derramar o seu sangue. E lembre-se que ele veio para restaurar o que Adão havia perdido. Ele é o novo Adão. Ele veio para reparar isso. Não importa quantos anos passaram, para Deus o tempo não existe. Mas o que Deus criou, puro e limpo, que a própria humanidade livre caiu e optou por morrer, agora então, vieram os profetas e todas as situações, mas depois teve que mandar seu Filho único para morrer por cada um de nós. Nós vamos entender isso. Amados e amadas, quando nós voltamos João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista diz isso, eis o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro era um animal cujo sangue foi derramado no lugar do pecador. Só que agora não era um animal de 4 patas, era o Cordeiro de Deus. Chegou ao ponto máximo, agora é o Cordeiro de Deus. Então todo ser humano até ali era culpado de pecar, e o salário do pecado é a morte. O plano de Deus era um sacrifício do inocente, um animal inocente, puro, sem pecado, que cobriria a culpa dos pecadores. Deus é santo, o céu é santo, tudo que está perfeito e justo é santo na presença de Deus. Agora, Adão e Eva deveriam ter sido destruídos pelo anjo, mas o amor de Deus não permitiu isso, porque o momento que eles se rebelaram, desobedeceram, poderiam ser destruídos. Ora, caiu sobre eles um substitutivo da justiça, ao invés de ser destruídos. Eles poderiam ser livres, mas precisavam estar debaixo dessa misericórdia do sangue do animal que Deus havia imolado. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 9, nós precisamos lembrar de que Deus instituiu um plano. Deus tem um plano de amor. Chamou o plano de redenção pelo sangue. E aí nós podemos começar a ver então o poder do sangue em todo o Antigo Testamento. Vemos o sangue, se nós lemos o Antigo Testamento, que é antes de Mateus, todos os profetas, nós vamos ver então, ao longo de toda essa leitura do Antigo Testamento, em vários lugares, o sangue como poder. Em certos momentos, no judaísmo, durante a Páscoa, haviam mais de 250 mil cordeiros sacrificados por todos os lados. Por todos os lados, o judeu fazia. E com o sangue deles, pela remissão dos pecados de toda a humanidade que eles sofriam. No Antigo Testamento, Deus ordenou que os sacerdotes usassem o sangue de animais para aspergir sobre o pecador. Nós estamos falando de sacerdotes do Antigo Testamento. Muito bem. Os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, no segundo momento, ele entrava sozinho, uma vez por ano, com o sangue de animais que oferecia por ele e pelo pecado e ignorância do povo. Só o sacerdote entrava nesse santuário diante do altar do Deus vivo que eles acreditavam. E que existia, claro. Daí você pode então entender como quando chega a morte de Jesus, que é o momento que ele chega ao último momento da respiração, a palavra diz, e o véu caiu. Quer dizer, todos passaram a ter acesso ao altar, não mais os sacerdotes. Que somente o sacerdote entrava. No momento que Jesus derrama o seu sangue na cruz e morre, caiu-se o véu. Cai-se as cortinas. Quer dizer, agora temos acesso a esse altar. Por isso, numa igreja, o lugar mais importante, a gente pode dizer que é o Santíssimo, mas ali é a adoração de Jesus em forma eucarística. O lugar mais importante de uma igreja que temos que reverenciar é o altar. Em qualquer igreja.
reverenciar o altar. Ali é o lugar de sacrifício. Cada missa é relembrado isso, o sacrifício de Jesus. Então o altar, naquele tempo, era uma exclusividade só dos sacerdotes judeus. Ninguém entrava. Ele que entrava com sangue de animais oferecidos para fazer expiação pelos seus pecados e de todo o povo que estava no templo. Ninguém mais entrava. Quando Jesus morre, cai-se o véu, diz a palavra, quer dizer, abriu as comportas, nós temos acesso a isso. Muito bem. Sendo assim, o que nós vimos? O sangue, então, é a vida da carne, aquilo que muda a nossa vida. Dessa forma, então, o sangue dos animais cobria os pecados dos homens. E quando Deus via o sangue, ele passava por cima do pecador, é o que diz a palavra. Isso nós vamos ver lá em Êxodos 12, queria ler para vocês, lá no Antigo Testamento, Êxodos capítulo 12, para que a gente entenda um pouquinho e veja a leitura, o que nos mostra a palavra. Êxodo capítulo 12, versículo 12. 12:1-7, desculpa. 12:1-7. Presta bem atenção no Antigo Testamento. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz a um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No oitavo dia, o menino será circuncidado. Ele ficará ainda 30 dias, desculpe. Deixa eu pegar isso aqui. Estou em Levítico. Então, mesmo em Levítico, você veja bem. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, quando a gente via que ela quis tocar em Jesus, 12 anos sofrendo por fluxo de sangue, ela era considerada impura pelos judeus. Uma mulher que estava na menstruação, por causa dessa lei que eu estava lendo em Levítico, uma mulher que tinha menstruação não podia conviver com os outros. Nem o marido podia deitar junto na mesma cama, porque ele pegava impureza. Era uma lei de Deus. Então já tinha algo muito sério sobre o sangue impuro do ser humano. Voltando então, na instituição da Páscoa, quando eu falei para vocês que o sangue dos animais cobria todos os homens e Deus, quando via o sangue, passava acima, está no capítulo 12, versículo 1 e seguintes. Quando o Senhor disse a Moisés e Arão: esse mês será o dia do princípio dos meses, vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a assembleia: no 10º dia desse mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se que cada um pode comer. O animal será sem defeito, diz a palavra, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês. Então toda a Assembleia de Israel imolará no crepúsculo. Tomarão seu sangue e poderão sobre as ombreiras e sobre a moldura da porta em que o comerem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para que o povo fosse protegido de toda a investida do mal, eles tinham que fazer nessa Páscoa imolar um animal puro e traçar como se fosse uma cruz, não era cruz, era um tal, sobre as ombreiras da porta, o sangue como sinal de pessoas fiéis a essa lei. Então, quando nós vamos para o versículo 12, diz que naquela noite, Deus disse: passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como dos animais, exercerei minha justiça contra os deuses. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, não sereis atingidos por flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqueles que tinham fé na lei do Senhor traçavam esses sinais nas suas ombreiras, porque eles faziam a Páscoa imolando animais puros. Então, quando havia uma peste muito grande, essas casas, essas famílias eram preservadas porque estavam com o sinal do sangue. Ora, o sangue de cordeiro tem poder para libertar o homem? A gente poderia perguntar. É claro que não. Não porque é o sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Então o sangue por si não cura, mas por ser figura de Deus. O sangue dos animais não poderiam tirar os pecados dos homens. Então eles continuavam pecando da mesma forma. Quando o israelita, gente, naquele tempo trazia um cordeiro, não queria apenas a cerimônia. Ele trazia um cordeiro para imolar no templo. Ele não queria. Ele não ia fazer aquilo de um ritual
que todo mundo faz, que às vezes a gente até faz para a nossa comunhão, porque todo mundo vai na fila, a gente vai. A gente tem que saber o que a gente quer naquele momento e tomar o corpo do Senhor. Na verdade, o israelita queria um coração confiante nas promessas que Deus tinha mantido. Se traçar meu sangue sobre suas ombreiras, se imolar o animal, sereis cobertos e salvos de todos os perigos e pecados. Então, quando ele fazia essa cerimônia de lei, ele não ia só pela cerimônia, ele ia porque ele queria no coração realmente realizar aquilo. Da mesma forma, nós precisamos tomar essa consciência de que quando nós entramos numa fila de comunhão para engolirmos Deus com seu corpo, e no corpo está o sangue, e se forem duas espécies é melhor ainda, nós precisamos ter a consciência de que não é um rito, mas é dentro do coração. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu creio que o sangue e o corpo de Jesus me salva, me cura, me liberta. Então não faço só pecado ritual, está entendendo isso? Eu faço por algo a mais do meu desejo do coração. E se minha consciência diz algo que realmente está contrária àquilo que eu estou fazendo, é melhor não comungar. Porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que tiver uma dívida, não adianta vir pedir no meu altar, vai primeiro resolver e depois volta a fazer sua oferta. Significa o quê? Que também o apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz assim: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue indevidamente está bebendo a sua própria condenação. Não tem poder na sua vida. Quer dizer, significa o quê? Por isso que existe a confissão dos pecados, por isso existe o perdão que tem que sair de dentro para fora. De dentro para fora. Porque se nós não fizermos isso, virou um rito. E saímos da igreja do mesmo jeito, não muda a nossa vida. Então, se eu tenho consciência que eu estou hoje, nesse tempo, num estado indevido, eu não vou fazer essa cerimônia. Eu vou confessar meus pecados, vou resolver, e isso eu posso ir depois fazer minha oferta e tomar o corpo e sangue de Jesus e ser totalmente livre. Agora, na verdade, o israelita, quando fazia isso, ele tinha um coração confiante de que, fazendo essa oferta, então, desse animal no altar, onde seria derramado seu sangue para expiação do seu pecado, ele não fazia por rito, ele fazia porque ele creia nas promessas de Deus através disso. E nós sabemos que, quando vamos já para o Novo Testamento, que própria Maria, mãe de Jesus, José, foram ao templo apresentar suas pombas. Eram pobres. Quem era mais rico levava o cordeiro. Os pobres levavam as pombas para serem sacrificadas em expiação dos pecados. Porque Jesus era um menino ainda. Então, meu amado, minha amada, é por isso que o louvor sempre faz parte do sacrifício. O louvor faz parte do sacrifício quando a gente faz. Por quê? Vocês não podem louvar a Deus verdadeiramente do coração, a menos que você soubesse que você foi perdoado. Agora nós vamos entender por que o ritual da missa é assim. Começamos, apresentamos nossas orações. Primeira coisa, perdão do pecado, não é assim? Né? Perdão do pecado. E depois, vamos cantar o hino de glória. Não é um ritual. Nós só podemos louvar a Deus se eu tenho certeza de que eu fui perdoado. Então aquele perdão não é só para ser cantado, é para ser desejado, sentido, buscado no fundo. Senhor, tem misericórdia de mim. E deve passar pela minha mente o que eu faço, o que eu penso, como está o meu coração, para que quando convidar, vamos agora louvar a Deus. Não pode ser só assim, sai de uma coisa e vai para outra. Tem que ser dentro de mim. Então eu louvo a Deus pela minha vida, porque eu senti que foi perdoado por Deus. Por isso o israelita fazia isso. Ele não levava só lá o sangue para expiar, mas ele era tão confiante na promessa que ele saía feliz depois da cerimônia. O sacerdote entrava, fazia expiação, voltava para o templo e saíam todos alegres, porque tinham certeza de que aquele sangue que foi oferecido àquele altar atrás daquele véu, foi por seus pecados eles estão expiados.
Então, quando nós vamos para a missa, nós temos que entender isso. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. E às vezes assim, rapidinho, né? Sapecado, rápido. E falei, vamos cantar o louvor. Glória, glória. E já cantamos rápido. Mas será que eu tenho consciência de que eu estou cantando glória? Dando graças a Deus, porque realmente aquele desejo daquele momento, eu pedi, eu clamei o perdão de Deus e sinto que Ele pode me perdoar. Deixei passar aquilo que é consciente aqui pela minha mente de que realmente eu devo não fazer mais. Eu preciso da misericórdia de Deus para não cair de novo. E daí eu posso glorificar a Deus.